Olá, tudo bem? Para essa questão, a primeira coisa que a gente precisa lembrar para conseguir fazer o efeito Doppler é a velocidade relativa, aquela que a gente aprende lá em movimento uniforme na cinemática, tudo bem? Em resumo, a gente tem o que? A velocidade relativa quando está em sentidos opostos, ou seja, um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda, a gente soma. E quando os dois estão no mesmo sentido, os dois para a direita ou os dois para a esquerda, a gente subtrai, tudo bem? É muito importante você lembrar desses sinais. E daí a gente começa a aplicar aqui na fórmula. Na fórmula, basta lembrar que a velocidade do observador está em cima e a velocidade da fonte está embaixo. E daí a gente começa a fazer a velocidade relativa em relação à velocidade do som, tudo bem? A fonte sonora vai emitir onda em absolutamente todas as direções. Vai vir onda para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Todas as direções vão receber a fonte sonora. Mas a única direção de onda sonora que você considera é da fonte para o observador, detector ou o que quer que seja. Tudo bem? Então, a onda sonora que você vai considerar é da fonte em relação à pessoa. Isso porque a gente detecta uma onda sonora apenas se essa onda atingir o nosso ouvido. Por exemplo, se essa fonte emitisse uma onda para cá, essa pessoa não iria detectar, porque não ia atingir o ouvido dela, não iria vibrar o tímpano e ela não conseguiria identificar essa onda, tudo bem? Então, você sempre considera a onda na direção da fonte para a pessoa, tudo bem? Nesse sentido, sempre, 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 não importa o que aconteça. É da fonte para o detector, tá legal? Então, a partir dessa velocidade que você vai detectar, a gente vai começar a fazer alguns casos e aí você aplica nas questões. Quando aqui, ó, por exemplo, nessa situação, a fonte está indo para um lado e o observador está indo para o outro lado. Eu não vou fazer a velocidade relativa entre o observador e a fonte. Eu vou fazer a velocidade relativa do som em relação ao observador e depois do som em relação à fonte. Em cada caso, você precisa fazer duas velocidades relativas, tudo bem? E a partir disso, você substitui na fórmula. Por exemplo, ó, esses dois casos, a velocidade do som está no mesmo sentido da velocidade do observador. Se é no mesmo sentido, subtrai. Então, eu coloco um sinal de menos. A velocidade da fonte está em sentido contrário à velocidade do som. Se é contrário, eu coloco mais. E assim a gente tem os sinais. É tudo baseado na velocidade relativa, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. A fonte sonora, a velocidade da fonte para a pessoa, tudo bem? Então, está nesse sentido aqui para a direita. Vamos considerar que a fonte está se aproximando e o observador também está se aproximando, tudo bem? Então, ó, a velocidade do som em relação à velocidade do observador. Elas estão em sentidos contrários, sentido contrário, soma. A velocidade da fonte em relação à velocidade do som, tá no mesmo sentido, ó. Então, eu subtraio. E assim, você tem o sinal. Aqui, ó, a velocidade do som da fonte para a pessoa. Aqui, vamos considerar que os dois estão indo para a esquerda. A velocidade do observador em relação à velocidade do som é em sentido oposto. Sentido oposto, soma. E aqui, ó, a velocidade do som em relação à velocidade da fonte também fica em sentido oposto, porque aqui um está indo para a esquerda e o outro está indo para a direita. Então, aqui também soma, tudo bem? Fica uma soma em cima e embaixo. Aqui nesses dois que está indo para a direita, no mesmo sentido da velocidade do som. Veja, a velocidade do observador está no mesmo sentido da velocidade do som. Está no mesmo sentido, subtrai. A velocidade da fonte está no mesmo sentido da velocidade do som, mesmo sentido, subtrai. E assim você tem as 4 relações possíveis onde os dois se movimentam. Tudo bem? Não precisa decorar, é só analisar a situação na hora da questão, fazer a velocidade do observador em relação ao som
e velocidade da fonte em relação ao som. Também existem os casos onde um se move e o outro fica parado, tá bom? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o observador está parado com velocidade zero, mas a fonte está indo para a esquerda. E o som vai da fonte para o observador, então ele está indo para a direita. Na hora de substituir, a velocidade do observador é zero, então não importa se é mais ou menos, você só vai colocar zero e fica só a velocidade do som. E aqui, ó, a velocidade do som está em sentido contrário da velocidade da fonte. Sentido contrário, você soma. Então, fica V sobre V mais VF. Tudo bem? Aqui é outro caso onde o observador também está em repouso, mas agora a fonte se aproxima no mesmo sentido do som. Então, ó, o observador continua nulo, e como agora elas estão no mesmo sentido, é uma subtração, a velocidade relativa, e você bota o sinal de menos. Aqui seria a situação onde a fonte sonora está em repouso e o observador está se movendo. Como eles estão em sentidos contrários, a velocidade do observador está contrária à velocidade do som, se soma, contrário se soma. Então, agora você soma aqui em cima e aqui embaixo fica o zero, não faz diferença ser mais ou menos, tudo bem? Então, fica V mais V0 sobre V. Se a menina estivesse se afastando, vindo para esse lado aqui, aí, ó, veja que ficaria no mesmo sentido. Então, você subtrairia, ficaria F vezes V menos V0 sobre V mais ou menos zero. Tudo bem? Então, é sempre analisar a velocidade relativa e, a partir disso, você conseguir colocar os sinais, tá bom?